Bem-vindos ao Raiz Cast, a nossa 8ª temporada e o nosso 5º programa. E essa temporada ela vai ser uma temporada meia louca. Prepare-se porque vem muitas novidades. Além disso, agora é 30 minutos, vai passar muito rápido, então vou parar de falar porque senão nós já estamos perdendo tempo. E para quem está chegando a primeira vez, o Raiz Cast é esse programa de entrevista de empreendedores que na verdade se transformou para mim uma escola, um MBA de empreendedorismo, porque o que eu tenho aprendido nessas entrevistas, posso dizer para vocês, mas nada mudou. Sabe por que nada mudou? Não sou eu quem apresenta o convidado. Quem se apresenta é o próprio convidado. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Procno, sou nutricionista, sou natural de Agudo, moro aqui em Santa Maria já fazem 15 anos, atendo aqui na cidade, atendo ainda na minha cidade, ainda visito toda semana o Agudo também. Ainda vai para... Quando tu sai, diminui a população de Agudo, quando tu volta, retorna. Mais ou menos isso. Mas vamos lá. Daniele, você veio de uma família de produtores rurais, eu estou buscando aqui na ficha, ó. Cresceu no interior, como tu falou, em Agudo. Como essa vivência mudou a tua visão, né, sobre a disciplina do trabalho duro? Tu sabe que a gente foi sempre muito criada, né? Eu tenho uma irmã mais velha, e a gente sempre viu nossos pais muito trabalhando, né? A gente sabe que hoje o interior, né, exige muito. E o pai e a mãe, eles tinham muito compromissos, então eles trabalhavam sempre em cima dos compromissos. E uma coisa me marcou muito a história do meu pai, porque ele sempre planejava tudo. Ele tinha que fazer um investimento, ele trabalhava em busca daquele planejamento. Então, ele sempre correu atrás, então isso nos inspirou muito, nos mostrou muito que a gente tem que batalhar porque a gente quer. E o pai sempre nos estimulou que a gente estudasse, que ele não queria que a gente trabalhasse o quanto eles trabalhavam, né? Então, o interior me trouxe muito isso de buscar, de batalhar, de correr atrás, de querer sempre mais, mas nunca esquecendo da que a gente sempre viveu, né? O que tu acha que difere? Eu fiz essa primeira pergunta, eu achei legal entrar nessa primeira pergunta, antes de eu perguntar quem era a Daniele na infância, na escola, porque o que tu acha que difere hoje essa geração Z? Porque ela vê uma geração de pais que trabalham, que é a nossa geração, né, que a gente viu nossos pais trabalhar mais ainda e que falavam para nós estudarmos, para não trabalhar tanto que nem eles trabalharam. O que tu vê na geração? Porque a geração Z, ela enxerga os pais trabalhando. Mas ela está tão acomodada, tão no sítio. O que tu enxerga? Qual a diferença? Na verdade, é bem isso, né? A gente teve muito entendimento da onde vêm as coisas, né? O pai sempre nos mostrou que nada era muito fácil, que tudo tu tinha que batalhar. Então, para mim, sempre foi muito difícil entender isso, que eu tinha que batalhar. Então, eu tive que trabalhar muito a minha cabeça nesse sentido também, mas sempre valorizando tudo que eles fizeram para nós. Hoje, eu vivo uma geração que eu tenho os meus filhos e a gente sempre conscientiza eles e mostra na questão de quê? Que tudo, nada vem do além. Tudo tu tem que ser buscado, tu tem que fazer por merecer, né? E a gente vê que essa geração hoje não tá muito vendo esse lado de trás do que os pais passam, do como é chegar onde os pais estão hoje, né? E muitos pais que estão nos assistindo aí devem estar pensando nesse momento, onde foi que eu errei? O que eu tô errando? E isso eu acho que é muito difícil da gente enxergar, né? Essa geração de pais hoje, assim, a gente vê que nem meus filhos são novos, né? O Davi tem 7, vai fazer 7, a Mirella tem 4. Eu sempre quis que eles vivessem a minha geração, do entendimento e muito mais. Mas tu vê a geração hoje, de adolescente, eles não valorizam os pais, eles não valorizam tudo que tem, né? E tu, vive-se hoje, literalmente, né? Nós vimos, inclusive, vinha eu e Dona Jaque, saímos mais cedo, porque geralmente a Natália vem até junto conosco quando estamos indo para a empresa, né? E aí só eu e ela na frente, daí a Natália ficou. E a gente vinha se perguntando, porque mesmo os filhos da gente, o que eu cobro, que a gente sempre cobrou, que são ensinados com uma mesada, que depois dos 18 tem que trabalhar, que chegam aos 20 e poucos anos, que nem a mais velha já toca de casa, tenta ver isso. Mas mesmo assim parece que existe uma coisa que a gente fica, né, não consegue entender. E sabe por que eu falei em geração? Que ele está dizendo assim, mas esse programa é empreendedorismo ou é falar em geração? Mas eu cutuquei nesse sentido, porque o grande problema do empresário, e aí eu vou ter que fazer essa pergunta, o grande problema do empresário hoje está em pessoas. Não quer aumentar o negócio, não pode aumentar o negócio. Nesse momento, muitos empresários têm vaga de trabalho, mas não tem preenchimento dessas vagas. Eu estou muito assustado com a quantidade de vaga que tem e não se consegue preencher.
E não é por mau salário, não. Porque eu vejo muito e me preocupa muito essa geração Z, tu pode querer até aumentar o salário, mas eles não estão nem aí, porque eles não se preocupam em comprar um carro, não se preocupam em comprar casa, ou eles moram com o pai e com a mãe, são adolescentes até os 30, ou eles, vou usar Uber, é mais fácil. Por isso que eu fiz essa pergunta. Tu sente essa dificuldade hoje? Tu vê esse problema na mão de obra? A gente vê que, na verdade, é uma geração que não quer compromisso. Eu vejo dessa forma, ela não quer ter aquele compromisso. Que, poxa vida, hoje para tu ser um autônomo, tu batalhou para tu ser um autônomo, para tu ter uma empresa. Não foi da dia para noite. E essa geração quer já pular essa fase. Já quer chegar nessa coisa de ser o proprietário ou trabalhar como quer. Não ter compromisso. E eu sempre fui muito criada nessa história do compromisso. Tu tem compromisso, tu tem regras, tu tem horário, tu tem que entender muito isso. E eu vejo isso que hoje não existe mais isso. As pessoas não querem compromisso. Eu quero trabalhar de segunda a sexta, um salário de uma pessoa. Querem chegar ganhando e trabalhando pouco. E eu acho que essa é real, né? Eu perguntei mais isso para entender, como tu falou que veio do interior, tudo, para as pessoas entenderem, né, que mudou muito na criação. Mas vamos descobrir da Daniela agora um pouquinho e talvez vamos até fazer uma consulta, vamos aproveitar. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao sair da sua cidade natal para estudar aqui, para empreender? Na verdade, a grande detalhe foi difícil sair de casa, né? Eu sou o bebê da casa, como você diz. Então, foi muito difícil o sair de casa, de sair daquela coisa, daquele ambiente onde eu me sentia protegida. Como é que era a Daniela no colégio, então, antes dela sair de casa? Como é que era a Daniela no colégio? Cara, a Daniela era aquela pessoa que era muito cobrada. Cri-cri. Entendeu? Então, assim, eu tinha que ter notas boas. E eu nunca me esqueço que meu pai olhava assim, tu não fez mais que a tua obrigação. Então, tipo, eu me cobrava muito que eu tinha que ter notas boas. Então, eu estudava muito, me dedicava muito, porque eu queria ter notas boas para dar um orgulho para os meus pais. E é sempre isso que eu busquei, tanto no ensino fundamental, que daí eu estudei até a 6ª série no interior, e aí eu fui estudar para a cidade, né? Então, nós já éramos outro nível. E aí, a gente veio para a cidade, eu e uma amiga, mas nós íamos e voltávamos de carro, de ônibus, perdão. E aí, nós tínhamos o escolar. E aí, depois eu fui no último ano do ensino médio, fui fazer cursinho em Faxinal de Soturno à tarde. De manhã, eu estudava, à tarde fazia, e aí depois eu passei no vestibular em Santa Cruz. E aí eu fui para Santa Cruz. E aí essa questão, eu mudei do interior para a cidade, e depois eu fui para uma cidade maior. Cara, é bem desafiante, assim, tu te encontrar num ambiente onde tu não conhece ninguém, em desafiar, em enfrentar, em correr atrás. Eu aprendi muito nesse processo. Eu acho que a minha vida veio baseada muito nesse processo de mudanças que a gente veio tendo sempre, né? Sabe que tu falou agora uma coisa que teu pai dizia pra ti, não faz mais tua obrigação, né? Tu sabe que hoje parece crime, e Dona Jaque, às vezes, ela fala pra mim, tu poderia, e briga comigo, porque eu falo pra eles, tirei uma nota boa, eu olho e, e daí? Tu só estuda nessa vida. E ainda tu vem me comemorar que não tirou vermelho, que a nota tá melhorando, e aí eu fico pensando, será que eu sou de outro planeta? Será que eu tô errado agora? E aí os filhos ficam bravos, né? O que eu ouço dele sempre. Meu pai não me incentiva, o meu pai... Mas eu estou te incentivando, estou dizendo que isso é tua obrigação, estou te dando tudo que eu posso dar, estudo, colégio particular, essas coisas, para realmente tu fazer merecer. Então eu fico sempre pensando, né? Será a primeira vez dói quando a gente escuta isso, sabe? Aquela coisa que nem tu diz, tu vai naquele, né, para receber algo, né, e tu ouvir. Poxa vida, mas hoje eu entendo o quanto isso me ensinou, que o quanto os dois trabalharam no interior, onde é pior ainda tu arrumar gente para trabalhar. Agora tá quase que impossível. Cara, né? E assim, olha, é triste o que tá virando interior. Mas, na verdade, assim, esse olhar de que é uma obrigação, mas que é uma obrigação porque eles estão fazendo muito por ti. Então, tu só tem que retribuir o que eles estão se sacrificando. E, na verdade, eu digo que não é nenhuma retribuição. Quem está nos ouvindo aí, a gurizada que está nos ouvindo, não é uma retribuição pro teu pai tu entregar uma nota boa. É uma obrigação para tua vida, para ti mesmo, né? Porque quem não estuda, e olha que eu falo, não é faculdades que faz grandes profissionais, não é isso, e não é também não estudar, é a pessoa que vai se transformar, porque a gente pega a maioria que se forma, nem segue em própria carreira, ou detalhe, ou mesmo assim se forma, não são grandes profissionais, porque não estudam, porque não estão focados, porque eu quero dizer que o resultado vem da própria pessoa, mas o estudo é o princípio básico. E se tu não estuda e não está acostumado, e tu está pensando assim, vou fazer a faculdade porque meu pai está, e me obrigando, meus pais estão falando nisso,
Ou não vou fazer um curso técnico, tá, ok, joia. Ou vou me especializar em alguma coisa, só isso aqui, deu. Não, quanto mais tu quer crescer, mais tu tem que estudar. Eu sei hoje o quanto eu tenho que estudar. Então não tem outra, né? O que diferencia, né, um profissional de saúde comum para realmente um que se destaca na área da nutrição, principalmente hoje que as pessoas estão muito nessa questão de saudável? Tu sabe que, assim, isso é uma coisa bem difícil. Quando eu me formei, eu disse que eu não iria morar em Santa Maria. Nunca me imaginei morando em Santa Maria. Por ser uma cidade onde é universitário, onde tinha o curso, nunca me imaginei. Aí foi a primeira oportunidade que eu tive foi vir para Santa Maria. Né? Hoje meu marido trabalhava aqui, então a gente veio montar a nossa vida aqui. E aí, o que eu pensei? Cara, eu tô no meio de um lugar onde eu tenho vários profissionais, né? A disputa do mercado de trabalho. Eu preciso de um diferencial, mas eu preciso de um diferencial que me atrai as pessoas, mas que eu ajude muito mais, né? Então, eu sempre busquei trazer uma nutrição que fosse uma nutrição sem terrorismo, onde não fosse só questão de um alimento, mas um alimento com entendimento do que ele te traz de bem-estar, qualidade de vida. Então, eu sempre busquei isso, tornar a nutrição algo leve. Não isso que as pessoas queriam da dieta, do restritivo, do ser, de vir no consultório, eu ontem me despedi de tudo. Eu comi um X, comi tudo ontem para me despedir, porque a partir de hoje eu vou. Não, é a gente entender que o alimento, ele tem que existir na tua vida. Ele não tem que te dominar. Então, eu busquei muito diferenciar no sentido de que tornar a nutrição algo leve e encaixar com a vida da pessoa. Não com aquela folhinha que a gente tira da gaveta e coloca ali. Não, bem vida real, para entender o que a pessoa precisa também. Isso é um grande problema. Eu acredito que quem está nos vendo aí, ouvindo, está pensando assim, eu não começo porque o bom da vida é comer. Né? Eu sou uma pessoa que digo assim, eu gosto de comer e viajar. Eu trabalho, faço as coisas para mim comer e viajar, que é os grandes prazeres que eu tenho na vida. A pergunta é, a dieta, eu tenho que cortar o açúcar totalmente, eu tenho que fazer uma dieta só de ovo, que está à moda, né? Ou só ovo, ou só carne, ou não toque em doce jamais. Como é que é uma dieta que tenha efeito, mas não me faça também perder os prazeres da vida? É que, na verdade, tudo que tu mudar drasticamente na tua vida, nem sempre tu vai levar adiante. Então, a dieta, ela é algo drástico. Como é bem isso, é uma coisa que tu vai ter que restringir. Casos e casos. Eu tenho um paciente que ele tem um problema, ok, eu preciso fazer uma dieta restritiva para trabalhar. Mas sim, é caso de saúde. Isso. Mas no teu caso, eu quero continuar. Cara, beleza. Quando tu for sair, tu vai sair. Mas na tua vida real, vamos organizar essa alimentação na tua vida real. No modo raiz hoje, qual seria a minha alimentação saudável, vamos dizer assim, hoje? Cara, assim, hoje a gente veio cada vez mais, nos últimos congressos, a gente veio vendo a questão de que a gente tem que comer como antigamente. Então, tudo que tu sabe a procedência vai te fazer bem. Que nem eu sempre digo, antes que nem isso, agora o bacon pode, o ovo muito mais. Sim, porque tu sabe que é um produto que ele não é criado, ele não é inventado, ele vem... natural, sem conservantes e qualquer outra coisa que vai... Isso, então assim, tu tem que aprender a comer, tu tem que ter proteína, tu tem que ter um carboidrato, mas não um carboidrato processado, tu precisa ter um carboidrato de baixo índice glicêmico, tudo que for integral, para te liberar açúcar aos poucos, para te dando energia, para tu não fazer um pico de insulina, para que, consequentemente, tu armazene mais gordura. Principais carboidratos hoje que as pessoas se alimentam, que é legal. O que acontece? Vamos dar um exemplo de um e outro. Tá, que nem o pão, né? Todo mundo bota o pão como um vilão da vida. Eu fico brabo com isso, que pelo amor de Deus, eu sem um pãozinho no meu café da manhã. O pobre pão leva a culpa sempre. Aí falam tanto desse pão aí, vamos lá, as pessoas devem estar pensando ali. Eu hoje eu não abro mão de um pão e eu gosto de pão caseiro. É melhor aí, que eu tô vendo o procedimento. Isso aí, porque na verdade o pão tu tem que consumir quando tu gasta. Então no nosso dia, o turno da manhã, tu gasta mais energia para ajeitar a casa, legitimamente, para teus órgãos funcionarem, para tudo mais, tu vai movimentar muito mais. Então, tu tem que colocar ele num contexto que tu gaste. Então, de manhã, ele é teu melhor parceiro, melhor teu companheiro. E se tu combinar com uma proteína, que seria um ovo, um queijo... eu vou no café, geralmente sem graça da Jaque, ela não bota açúcar, um cafezinho passado sem açúcar, um ovo, um pão e, na verdade, antes uma fruta, né? Isso. O que tu fez? Tu combinou uma proteína e uma fibra da fruta que baixa o índice glicêmico daquele pão. Então, ele deixa de ser vilão. A M da história é o quê?
tu chegar à tardinha e comer um pão com uma fatia de presunto e queijo. Então O que tu vai fazer à tardinha? Tu vai deitar e dormir, Então, tu vai sentar... então à tardinha, às vezes, quando eu chego, eu digo, eu não vou jantar. Só pra comer um pãozinho. Daí o Digão vai lá, vamos fazer uma torrada, pai. Daí a gente come uma torrada. Ou um sanduíche natural. Uhum. Pão caseiro, alface, tomate. Então aí já tá com problema. Porque tu não tem quase proteína. Tu vai ver, vou comer uma coisinha levinha. Cara, 1000 vezes tu pegar e sentar e comer um prato de carne com salada. Feijão com arroz, uma comida, entendeu? Uma Comida massa, de verdade. Uma massa, pode ser? Isso, desde que tu combine com uma proteína e tu coloque uma fibra junto ainda também. Então vamos lá, as pessoas estão dizendo, tá? Diz pra nós aí uma base, um café, um almoço, uma janta ideal e não me tira o meu doce. Vamos lá, o desafio. Tá. Café da manhã, pão com ovo e uma fruta. Tô certo. Beleza. Esse eu passei no teste. Almoço, não misturar carboidratos, então ou o arroz, ou a massa, ou a batata. Tô certo. Hoje eu, por exemplo, tinha arroz, feijão e massa, eu peguei só massa. Beleza. E a salada. Feijão, tranquilo, que é uma leguminosa também, interessante. A carne e a salada. Joia. Jantar. Aprende, Nicole, ó. Olha aí, dieta. O jantar, uma boa proteína predominante. Então, uma carne, o ovo. Lanche da tarde, por exemplo, eu posso pegar uma fruta, um biscoitinho, alguma coisa assim, ou é complicado? A fruta, tu tem que lembrar que ela tem um açúcar. Ela tem uma frutose. Ela sozinha de tarde, tu vai fazer um pico de insulina. Porque tu vai estimular para digerir aquela glicose. Então, para ela não ser ruim e ela ser nosso aliado, porque ela é uma coisa boa, a gente precisa dela. Sim. Tu tem que fazer casamento. Tu tem que botar uma proteína junto. Sabe que eu vi agora tu falando isso, jogar uma proteína, mas agora tu já vai dizer para nós a solução a essa mistura aí. Mas sabe que eu vi uma pesquisa, não sei, é que a gente vê tanta coisa na internet, uma pesquisa que dizia que para comer uma sobremesa, por exemplo, ou nunca pegar o doce e comer sem nada, que a glicose força. E eles davam a dica, come um ovo então e depois pega um doce, porque aí não deixa vazio o estômago e ainda tem... É isso que tu tá falando, esse conflito? Isso, na verdade é isso que nem... Depois do almoço, almoça e come teu docinho. Porque tu tem uma colherinha, proteína, né, gente? Entendeu? Não vamos nessa. Exagerar, dizer, olha, exagero. Entendeu? Tá liberado. A nutricionista diz, tem uma... Eu vou ter que contar uma bem rápida pra vocês ouvir aqui. Tinha um tio meu, caminhoneiro, se casou com uma moça lá no Paraná e tinha uma criança pequena. Daí o tio passava viajando na estrada, um dia chegou e ela olhou e tava falando com o meu primo, né? Disse assim, eu nem sabe a novidade, eu fui na nutricionista. Tu foi na nutricionista? Sim, na nutricionista. E aí ela mandou dar para a criança aqui café de manhã e café de noite, de tarde. Mas era o café nutricional, coisa. E ela estava metendo café preto na criança de manhã, de tarde e de noite. A criança estava parecendo acordada, né? Pensa. Era a nutricionista que falou. Agora o pessoal vai aproveitar o chocolate e vai dizer... Entendeu? Vamos devagar, já que nós estamos perto da Páscoa também, né? Vamos na mãe, bem. entendeu? Peraí, só um pouquinho. Porque, na verdade, tu tem uma cama para aquele doce, digamos assim. Eu sempre digo que tu fez uma cama para receber aquele doce. Então, ela não vai cair direto no teu estômago. Tu vai ter uma proteína, tu vai ter uma fibra. E essa proteína e a fibra, eles baixam o índice glicêmico desse doce. E ele não faz tanto efeito o doce, né? Isso. Então, vamos lá, pessoal. Prestem atenção. Toda vez que vocês forem comer um docinho, alguma coisa... Então, não tá errado todo meio-dia tu come um doce depois por causa do estresse, da coisa. É legal uma sobremesa. Pouquinho, mas é legal. Mas é o melhor momento. E vamos dizer que eu tô... Sim, não forçando pra noite, Isso. né? Não forçando pra noite. Mas se eu tô numa tarde, alguma coisa, veio um biscoitinho doce, uma goiabinha, aquela coisa ali... O que eu sempre posso colocar, então, para não ter... O legal é isso, de tu pegar a proteína. Então, assim, o que é proteína? Ovo, leite, queijo, carne, iogurte, sementes, que nem os nuts, nozes, amêndoas, amendoim, whey, né, que é outra proteína do leite, que a gente tem hoje, está sendo muito usada também. Então, fiquem sempre ligados no iogurte na geladeira. Cara, é top, entendeu? Tu vai comer aquele iogurte e aí tu vai aí comer. Pega o docinho que tu quis. Beleza, tu protegeu, fez a caminha. Boa. De novo. À noite, qual o melhor horário do jantar? Porque as pessoas dizem que... tem costume de jantar 10 da noite, fazer... Eu tenho muito costume já de... Meu tempo lá do exército, de 7 horas eu já estou jantando. 6h30, 7 horas eu tenho que estar jantando. E os meus filhos hoje me chamam de velho. Isso já... É o meu horário, 6h30, 7 horas eu já vou comer. Cara, assim, ó, batendo na porta das 8 horas. Mais tarde, tu não vai digerir direito, dependendo do que tu comer. E aí, tu não digerindo direito, amanhã tu já vai acordar sem fome, tu já não vai tomar um café bom, que é o que tu deveria comer bem de manhã, e já vai desregular todo o teu dia de novo. Então, um bom jantar é bem isso, 19h30, que daí tu vai jantar, tu vai ter Qual feito a refeição digestão. boa?
A refeição boa é aquela que predomina a proteína. Então, um omeletão, né? Umas iscas de carne ali com mais uma salada, né? Um queijinho coalho, grelhadinho ali. Tão pouco assim. É 2. Tão pouco assim. E é como os outros, assim, aquele ditado. De manhã tu come como um rei, de meio-dia como um príncipe, de noite como um mendigo. Sabe que tu me preocupou no meu sanduíche natural que eu gostava de comer de noite. Mas aí tu bota pelo menos um frango dentro, um hambúrguerzinho. Porque eu sempre boto tomate, alface, Mas aí de presunto, proteína. queijo. Tipo, E aí uma precisa fatia, uma proteína. Entendeu? Tipo, tu foi só boa. o queijinho e o presunto, não fez nem cócegas quase. Mas se tu botar mais um ovo, uma carne... Então vou me obrigar ou carne ou ovo sempre Isso. colocar no sanduíche. Isso. Muito bom. Por isso que eu digo, Raizcast, a gente aprende muita coisa e faz consulta de graça também, Entendeu? né? Sobre isso. Então vamos lá. Resumindo, gente, a alimentação hoje, para quem está aí dizendo assim, eu não quero seguir uma regra de alimentação rígida, mas eu quero ter resultado e não engordar ou ter uma vida mais saudável. De manhã um café aí com essa mistura, né? Pode comer o pão, não é o vilão. Um café com pouco açúcar também não vai ser um vilão, né? Se sem açúcar seria melhor. Um ovo e uma fruta. Beleza. Então tá nisso aí. De meio-dia, normal, um arroz, feijão. Comida de verdade. Comida de verdade. De tarde, o lanche tem que ter uma mistura, né? Isso, casamento, eu sempre digo, vamos sempre pensar no casamento. Sempre fibra com proteína. Com proteína. Sempre fibra com proteína. Agora, se tu não sabe o que é fibra e proteína, pesquisa no Google que vai te ajudar. Também a gente não vai ficar, né? E de janta, o mínimo possível. Mas também com essa regrinha, comida de verdade possível dentro... Se tu for fazer, Dani, eu gosto de noite de comer comida, tá? Do meu prato pro almoço, pra janta, o que eu tenho que cuidar? Quantidade. Cara, a proteína, mesma quantidade do almoço. A fibra, mesma quantidade do almoço. O carboidrato, em alguns casos, eu peço pra retirar, outros pra diminuir. Porque tu não vai gastar aquele carboidrato, não vai sair correr. Então, sempre lembrar que o carboidrato é para energia, para fazer te movimentar. Isso. Então, à noite, esqueçam um carboidrato para fazer isso. E se for fazer o sanduichinho natural, se for fazer uma coisa mais leve, coloca um ovo ou coloca uma carne junto ao pão para dar essa... Que o pão vire um detalhe. Que o que tu mais vai enxergar vai ser a proteína e a fibra ali. Muito legal. É verdade, eu me sinto, e eu queria saber se é verdade, quando, ultimamente eu tenho comido pouco doce, eu tenho me regulado muito. Mas, por exemplo, essa semana eu senti, no final de semana a gente saiu jantar fora e tinha uma sobremesa maravilhosa e eu comi. Confesso que eu jantei e comi o doce. Na segunda-feira, a Natália, minha filha, inventou de fazer um doce. Eu já estava indo deitar, já tinha terminado tudo, tive que pegar uma colherada daquele doce. Hoje nós estamos gravando na quinta-feira. Na terça pulou, na terça a dona Jaque fez um brigadeiro de última hora, fez um brigadeiro para tirar uma colherada que ela estava com vontade. Eu tirei uma colherada de brigadeiro. E ontem, já era, eu acho que 10h30 da noite, eu estava quase dormindo, fui buscar uma água na cozinha e a Natália estava fazendo um mousse. E eu de novo tinha que provar aquele mousse. Sei que estou totalmente errado, mas eu parece que me sinto mais pesado o corpo. É que, na verdade, o açúcar te inflama. Parece que tu fica mais... Eu disse, hoje é que a digestão dele te cansa muito, na verdade. Eu sempre digo assim, o açúcar, a farinha branca, ele tira todas as tuas energias. Porque ele tem um processo para acontecer, para ele ser digerido. Por quê? Tu vai comer o carboidrato, né? O açúcar. Ele vai virar glicose lá no teu estômago, vai ser absorvido. Pâncreas vai produzir insulina para digerir aquele açúcar. Vamos digerir aquele açúcar. Vamos digerir em ATP, que é uma forma de energia. Aí tu teve esse processo ali. O que eu vou fazer com esse ATP? Vou usar, não vou gastar? Vamos armazenar. Então tem todo um processo e isso te suga muito as energias. Que tu não rende mais da mesma forma. E na verdade tu levanta cansado no outro dia, porque o organismo teve que lutar. Às vezes tu vai ver que parece que tu tá com uma ressaca. Não, assim, eu senti a diferença semana, eu até disse hoje, eu ainda falei pra Jaque, eu digo, não, eu me passei no doce. E tu vê que tu todo dia vai combinando, entendeu? Mas é só um pouquinho. É só um... E aí todo dia tu vai pegando aquele pouquinho. Não, eu nem imaginava que tinha um doce, eu digo, meu Deus, aí saiu na frente, doce prontinho, não tem como não pegar, é impossível. Eu vou proibir lá em casa, não vou mais comprar leite condensado lá. Agora, para exercício, que as pessoas estão aqui nos vendo agora sobre exercício, é melhor fazer o exercício de estômago vazio ou com alguma alimentação? Cara, tudo depende como e quando, né? Em que sentido isso, Dani?
de manhã, eu tenho muitos pacientes que buscam a queima e tudo mais, ou vão fazer um exercício de força, musculação. Quando tu vai fazer uma musculação, tu força muito o teu abdômen. Se tu tiver feito uma refeição, dependendo, vai te dar um mal-estar em função, porque a circulação tá aqui. E aí tu força esse abdômen também, então muitos pacientes às vezes eu indico de fazer o exercício de manhã em jejum. Durante o dia, é legal que tu tenha 1h30 Tem de intervalo. jejum até a hora do exercício. Por causa disso, porque daí tu já aconteceu a digestão, a casa tá alinhada, tananã, e aí teu corpo vai te ajudar. Porque se tu fizer tudo muito junto, não vai dar certo direito, aquelas coisas, né? Final do dia, Entendeu? Tu vai ver que daí não deixa esse intervalo, 1h30. Bah, Dani, me passei hoje, deu 3 horas. Cara, às vezes eu prefiro que tu vá em jejum e na volta tu coma, mas se tu for comer, coma uma proteína que não produz insulina. o jejum, fazer exercício não força o organismo a consumir mais gordura e queimar por causa da... Entendeu? Por isso que às vezes é melhor, porque daí tu não estimulou nenhuma insulina. Porque teu corpo é que nem tu, ele não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Por mais que a gente acha que consiga, né? Mas não se consegue. Então, ou É ele vai... mentira das mulheres que faz mais de uma coisa. A gente tem superpoderes, tá? Não vamos chegar a essa discussão. Mas na verdade é isso. Ou tu produz insulina, ou tu queima gordura. Tu não consegue fazer essas 2 coisas ao mesmo tempo. Então, o que o teu corpo vai pensar? Vou produzir insulina, porque eu preciso regular a glicose, tarará, e não vai queimar. Bom, espero que quem está ouvindo aí ou assistindo, foi uma aula hoje, comece a interpretar que vale muito a pena a questão de procurar um profissional, ser orientado, né, para não ser torturado, para não entrar num ponto de Isso. desespero, para não ter... Esse acompanhamento faz muito a diferença, né? Eu vejo, e eu digo às vezes para a dona Jaque, eu digo assim, e ela, o que tu vai comer, vai fazer? Eu digo, vou comer o que tu vai comer, porque eu não vou pagar nutricionista, já tá pagando, eu tô seguindo a tua dieta, vamos embora. Aí ela fica brava comigo. E eu digo, não, mas vamos dentro de... Eu procuro muito me policiar, e tu sabe que eu lembro que meu pai, ele comia muito sanduíche natural no final do dia, só que com refrigerante. E fumava demais, meu pai. E foi alcoólatra. E aí teve câncer do estômago e no fim acabou perdendo o estômago. E esse é o detalhe, tu sabe assim, ó, que até ontem eu tava vendo, saiu um estudo, que 10% das doenças genéticas, né, que todo mundo bota a culpa na genética, né, na verdade elas são por tua culpa, né? Porque tu estimula aquele gene, tu tá com aquele gene ali, ó, quieto, se tu cutucar, né, então a gente tem que ter muito esse olhar pro que a gente tá fazendo. Eu gostei da frase que tu disse e é bom todo mundo aí lembrar dessa frase. Tudo que a gente sabe, a procedência faz bem. Então, é muito interessante, porque realmente, conservante, tudo que é... Cara, eu tive complicado. uma infância bem isso no interior que a gente não tinha acesso, né? Tinha um mercadinho... E carne bem gorda, e um porco, e uma carne de porco na banha, entendeu? Era Aquela coisa, direto. era a forma de conservar, mas era a banha do animal mesmo, não era uma banha hidrogenada, uma gordura hidrogenada, né? Então, hoje é esse detalhe isso. A infância está sendo o grande vilão dos adolescentes, em consequência, a fase adulta. Porque ninguém sabe mais o que é comer algo feito em casa. Ah, vamos comer um bolinho, vamos pegar ali na padaria. Mas vamos fazer um bolinho também. Porque daí tu já tem todo aquele envolvimento da família ali, né? E eu vejo isso nos meus filhos, eu trago isso muito para eles, para envolver. E eles adoram estarem junto, de praticar, de fazer. Vamos fazer um bolo, deixa eu te ajudar. E aí fica aquela coisa gostosa, já o momento da família, mas tu sabe o que tu tá comendo. Lá em casa eles estão gostando muito do momento de família. Toda hora você reúne, faz um doce ou faz um bolinho. Vamos para uma parte mais fit, vamos... Eu fico bravo, porque são tudo magrinho, tudo agorizado, né? E aí sobra para mim. Hormônio a mil. Aí sobra para mim. Mas deixa eu fazer aqui uma pergunta para ti. Tantas pessoas aqui que fracassam na redução alimentar. O problema... É uma pergunta óbvia, mas eu vou fazer. Tá na mentalidade ou na comida? Na verdade, bem, isso é a cabeça, né? Hoje tu vai agir pelo que tu pensar. Hoje a gente tem que cuidar muito que a gente tá numa sociedade que a comida e o sentimento estão muito juntos. E a gente precisa desmistificar muito isso, né? Então, o alimento e o sentimento não tem nada a ver um com o outro. Ele não vai recuperar o teu problema. Comer esse docinho, brigadeirinho à noite não vai resolver aquele problema que tu tem para resolver no outro dia de manhã. Mas as pessoas tentam amenizar, achando que vão amenizar essa situação usando um alimento, né? Aquela coisa, merecimento. Hoje eu trabalhei, foi corrido, eu mereço sentar e pedir um fast food. Então, hoje a gente tem que cuidar muito da nossa mente, porque ela domina muito. Ela, assim como ela é teu parceiro, ela pode ser o teu vilão.
Então, a gente precisa muito, literalmente, se raciocinar, entender o que tu quer. E a gente vem sobre muita pressão, né? O mundo Tu hoje não está muito pensa, agitado. tu age. Entendeu? E Tu tudo age. é para ontem, né? Isso. Para nós encerrar aqui, o que tu diria para alguém que já tentou de tudo e não consegue emagrecer? O tentar de tudo muitas vezes é desistir, não ter persistência. O que tu diria para as pessoas? O emagrecimento, ele é um processo, tá? As pessoas têm que entender que não é do dia para noite. Tudo que vai rápido, volta mais rápido. Todo emagrecimento que ele é rápido, muitas vezes ele levou o músculo e não a gordura. Então, na verdade, hoje o processo, ele tem que existir para a gente entender, para a gente aprender a conviver com os alimentos. Então, hoje tu tem que tornar a comida tua parceira, mas também entender que às vezes tu tem que olhar para o psicológico, né? Porque hoje, às vezes, é bem isso, a gente precisa trabalhar o psicológico unido à alimentação e entender que, às vezes, também, boa parte do teu desespero do doce, do teu compulsão em alguns momentos, é porque tu tem, às vezes, um problema, um cortisol alto, algum mineral baixo, e tu precisa repor. Então, às vezes, as pessoas acham que tudo é difícil porque, cara, tu não pesquisou como é que tá a tua vida. Tu não, principalmente sanguínea, muitas vezes, assim, tu tem uma deficiência de um mineral que te abre um apetite, e aí tu te perde muito fácil. Tu tem uma ansiedade que vai fazer com que tu tenha compulsão. Mas peraí, essa ansiedade, eu não quero tomar remédio. Não é nesse sentido. Hoje a gente tem na fitoterapia como usar compostos naturais, né, plantas e tal, e até minerais e vitaminas para ajeitar essa casa. Então nem tudo tá perdido. Tu tem que entender que o processo vai começar, ele vai ter altos e baixos, como em tudo na nossa vida, mas o resultado vai vir. Só que as pessoas desistem nesse altos e baixos, como em tudo. E até porque quer tudo de imediato, né? Esse Entendeu? é o grande problema. Então eu sempre digo assim, tudo que vai rápido pode um dia tu achar Volta ali. rápido, né? Entendeu? Mas E às vezes acompanhado. é mais ou menos isso. Eu queria que tu deixasse para nós uma mensagem hoje para profissional, pessoal. O que tu acha que é importante para as pessoas a mensagem? Eu hoje, como empresária, né, esposa, mãe, dona de casa, filha, né, eu quero dizer para vocês que hoje foquem muito na questão de como vocês vão criar os filhos de vocês, seja no carinho, no aconchego, mas numa alimentação. A base de tudo desse adulto começa na infância. Então, eu acho que a gente educar nossas crianças de forma alimentar, de sociedade, de aprender a conviver, de dividir, nos torna os adultos melhores. E eu tenho hoje a certeza que o que os meus pais fizeram por mim lá na infância, hoje eu só tenho a agradecer. Foram rígidos? Foram. Exigiram? Exigiram. Fizeram a gente ajudar, trabalhar, trabalhamos juntos, mas hoje eu só tenho a agradecer a eles. Então, muita coisa que eles me ensinaram, me educaram, a forma que eles me educaram, hoje eu estou usando. Então, agradeça muitas vezes aos pais. Valorizem aos pais que vocês têm, porque eles estão fazendo muito e às vezes se doando muito para o teu bem. Muito bom. Te agradeço pela orientação, por essa consulta gratuita, né? Porque o RaizCast, eu sempre falo para as pessoas, RaizCast é isso, é nós aprender empreendedorismo, é nós aproveitarmos, e eu cada vez aproveito mais os profissionais que vêm aqui para extrair deles o conhecimento, para nós termos uma noção, e muitas pessoas talvez que estão nos vendo não têm uma condição hoje, vamos dizer assim, de ir no nutricionista, pelo menos eu tenho certeza que o que nós falamos hoje aqui ajudou bastante pessoas que não têm esse acesso. Que bom. Então, muito obrigado a todos. E eu encerro o programa com aquela velha frase: fiquem com Deus.